A noite de hoje, né, é sobre Maria, a mãe de Jesus. E nós estamos no mês de maio, o mês que é considerado o mês mariano, o mês das mulheres, o mês das mães. Então, creio que por isso esse tema foi lembrado de Maria, falar sobre a mãe de Jesus. E ela não é considerada apenas a mãe de Jesus, ou só a mãe de Jesus, mas a mãe de todos nós, a mãe de toda a humanidade aqui. E isso que a gente tem como Maria, que é a nossa Mãe Santíssima, a mãe de todos nós. Então, uma criatura assim de uma elevação espiritual, de um amor, de uma grandiosidade, é um espírito altamente, de uma envergadura que a gente muitas vezes não falta até palavras para a gente expressar, para a gente descrever essa criatura. Então Maria, ela passou por diversas situações, muitas diversas situações, e a gente sabe o quanto é duro a gente perder alguém, né, para a morte física. O quanto é doloroso, porque a grande maioria de nós, estou falando de nós, não de Maria, mas como é difícil a separação, como é difícil a gente aceitar a morte assim com muita facilidade, né? Assim, porque quando a gente perde alguém muito querido nosso, então é uma dor, é um pedaço da gente que vai junto. Eu, há poucos meses, perdi a minha mãe partiu, plano espiritual, e foi muito doloroso, eu vi as cenas aqui, estudando sobre Maria, e vi assim, o quanto a gente sofre, não é, para deixar tudo aqui, deixar a pessoa partir, o apego da gente, o amor que a gente desenvolve, né, a saudade que fica, as lembranças que são muito grandes, né? Mesmo sendo espírita, mas espírita também sente, né? Sente a saudade, sente essa partida, sente não estar mais com a pessoa no dia a dia da gente, né? E Maria, no livro Boa Nova, tem um título lá de uma das lições desse livro Boa Nova, que é através de Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, o irmão X, que tem o título chamado Maria. Simplesmente assim, Maria. E nesse capítulo ele descreve muita coisa de Maria, né? Então aí ele diz que, primeiramente, Maria, naquele momento da crucificação de Jesus, no momento da dor suprema, no momento da separação, no momento do sofrimento para ela, né? De enfrentar e acompanhar toda aquela via crucis, todo aquele sofrimento, né? E quando Jesus já estava no madeiro, lá aprisionado lá, ela junto à cruz, quando ela tomou o conhecimento, a informação, ela veio e ficou ali próximo ao madeiro. E ali naquele momento, enquanto ela olhava para ele, vendo aquele sofrimento todo, ali viam que as lembranças do nascimento de Jesus. Como foi o momento para Jesus nascer? Ela passou por uma situação muito difícil naquela época. Teve o grande apoio do marido dela, né, de José, que era um espírito também de uma alta envergadura, uma criatura que também estava preparado para esta missão da paternidade para com Jesus. Infelizmente é uma criatura que a gente pouco vê falar, né? Dificilmente a gente vê falar de José, dificilmente a gente vê falar de José, mas ele teve uma importância muito grande para que se efetivasse o nascimento de Jesus aqui no planeta. A importância dele foi muito grande. Maria era muito nova e José, ele já tinha uma idade, um pouco mais de experiência. Tanto é que ele ainda sofreu também na sociedade muitos assédios, preconceito por conta dessa idade, principalmente quando Maria já estava muito próxima de dar à luz, já estava com a gravidez bastante avançada, e aí foi
teve um momento do censo, né, em que todos tinham que se dirigir para a cidade para participar do censo. E ela foi, e era numa cidade vizinha a que eles estavam, né? E ela tinha que ir para lá para participar desse censo, para fazer parte lá. Quando chega lá, ela com a barriga já bastante grande, pesada, tudinho, não dava para voltar, a distância era tão grande que não dava para voltar na mesma hora para casa. Tinha que pernoitar lá, tinha que dormir lá, né? E antigamente os transportes, o que era? Animal, né? Era cavalo, era o jumento, era o burro. Então, andava ali, então não tinha conforto nenhum. Passou pelo censo e ele procurou uma hospedaria para ela ficar mais segura, né? Mas teve muita dificuldade, porque em todas as hospedarias que ele chegava, primeiro que a cidade estava num verdadeiro reboliço por conta dessa data, desse evento que era muito importante para aquele momento ali. E cada hospedaria que aqueles dois chegavam, né, ele tinha dificuldade de encontrar vaga, tinha dificuldade de aceitação. E ele ainda era tratado assim com escárnio, era tratado com desconsideração, né, porque o trabalho dele era um trabalho físico, material, era um trabalho que puxava muito por ele. E ele, além de ter um pouco mais de idade do que ela, ele era... o seu físico já demonstrava um pouco mais de idade devido ao trabalho dele, que puxava muito mais. Feito aqui os nordestinos, a gente vê que tem a pele mais castigada por causa do sol, que trabalha na lavoura. A gente vê que são pessoas mais sacrificadas, né? Andam quilômetros a pé para poder sair da sua casa para o trabalho. Então, José passava por essa dificuldade também. Então, ele tinha a pele também tudo já castigada pelo tempo, e isso fazia com que ele aparentasse ser um pouco mais velho. E aí nessas hospedarias, o que é que acontecia? Quando pensavam às vezes que ele era o pai dela, vejam. E quando ele dizia que era o marido, então ele era tratado assim com risinhos, com uma forma assim de desprezo, porque o preconceito já existia naquela época contra casais com a diferença grande de idade, que infelizmente ainda hoje acontece, né? Se o homem casa com um homem já tem uma certa idade e casar com uma menina bem mais nova, a gente critica. Se a mulher já tem uma certa idade e casa com um homem bem mais jovem, também critica-se. Então ainda hoje, depois de 2000 anos, a sociedade evoluiu muito pouco com relação a esses preconceitos, né? Da gente não respeitar a vida íntima de cada um, né? Então, Jesus, no ventre de Maria, já estava com essas dificuldades para Maria ter esse parto. E aí ele não conseguiu hospedagem, teve dificuldade. Aí ele sai nos arredores da cidade, chega perto de uma praça, de um local lá. Ele tenta arranjar algum espaço para ficar com ela, mas ele percebe que ali no momento tinha ele tinha uma sensibilidade, ele tinha uma mediunidade, e ele percebe legião de espíritos do mal ali querendo atrapalhar aquele momento. Vejam só, ele já tinha essa percepção. E esses espíritos, né? Tinha ali naquele local ali, tinham criaturas envolvidas com álcool, envolvidas com droga, com coisas erradas, né? Estavam tudo ali, e esses espíritos também subjugavam, também usavam essas criaturas para o seu bel prazer. Então ele percebeu que ali, naquela praça, não era um local seguro para ele ficar com Maria, né? E ela poderia entrar em trabalho de parto. E ele disse que ali, naquele momento ali, o nascimento da criança estava sob ameaça de não acontecer, porque se ela fosse atacada, podia ser que a criança não resistisse, né, ao ataque. Então ele sai dali daquele local e encontra uma gruta de pedras. Então nessa gruta ele entra, e ali é onde ele consegue se organizar com ela. E nessa gruta os animais também entravam para se abrigar da temperatura que caía muito, que baixava muito durante a madrugada. Então ele percebeu os animais
né? E ali foi quando ela começou a entrar em trabalho de parto e a criança nasce naquela gruta, naquele ambiente, entre aqueles animais. Vejam só, né? Como foi a situação para a chegada de Jesus aqui. E ela, como mãe, não renegou, não reclamou, não, sabe, não lastimou, não chorou, estava lá firme e forte para que esse filho viesse ao mundo. Ou seja, ela abraçou essa missão de receber esse filho. E aí, Jesus nasce. Será que depois desse nascimento, Jesus e ela e José ficaram livres dessas perseguições? Com certeza não. Com certeza não. Então, tudo isso, ela lembrando desses fatos, a mente dela estava ali sem acerenar, diante de uma situação de dor e sofrimento, do seu filho muito amado, que passou por essa trajetória toda para vir ao mundo. E agora estava ali, preso, condenado à pena de morte, que era a crucificação no madeiro. Jesus nasce. Recebe uma visita de 3 figuras ilustres, que são, a gente chama aqui, os 3 reis magos, né? Os 3 reis magos que foram seguindo uma estrela no céu e conseguiram chegar até aquela gruta, porque ninguém sabia que Jesus estava ali. Não tinha WhatsApp naquela época, não tinha como a gente avisar, passar a localização, né? Mas os espíritos do bem guiaram aqueles 3 e eles chegaram até lá com presentes para eles. Um levou ouro para ele. Ouro porque é um metal nobre, né? E sabiam que aquela criatura era uma criatura muito nobre, que estava ali, que tinha nascido. O outro levou mirra. E o outro levou, se eu não me engano, incenso, alguma coisa assim, levou os presentes deles lá da época, né? Incenso. Então, levou e presenteou a criança, né? Tanto é que hoje a gente tem ainda esse costume. A criança nasce, a gente vai fazer a visita e vai levar a lembrancinha, vai levar um presentinho, porque esses costumes ainda vêm daquele tempo, né? E a gente ainda abraça esses costumes, né? E acontece que o rei ficou esperando esses 3 voltar para dar notícia, para dizer onde é que estava. Porque já tinha um rumor lá de que ia nascer, ou estava nascendo, ou tinha nascido, o rei. Que era ele considerado como o rei Jesus, né? O rei, o Salvador. E nisso, o que é que acontece? O rei de lá, o Herodes, ele manda matar todas as crianças de 0 a 2 anos de idade, para poder ele assegurar o seu reinado por um tempo mais longo. Mas aí o que é que acontece? José, sabendo dessa situação, sai com ele e vai para outra cidade, e lá ele fica durante 3 anos, até a idade de 3 anos, Maria, José e Jesus ficam morando nessa cidade, até os perigos diminuírem. Vejam só. E José dando todo o apoio, toda a logística para que a coisa desse certo, para que a coisa, né, Jesus conseguisse realmente toda a sua programação aqui. Então, a gente fica imaginando que espírito teria sido Maria para ser eleita entre todas as mulheres, entre uma população de mulheres, ela ser a escolhida pela espiritualidade. Então, nós que somos espíritas, que estudamos, sabemos que existe o quê? Antes da gente vir para o corpo de carne, existe uma programação, existe um planejamento no plano espiritual. Com Jesus não foi diferente. Espíritos de alta envergadura também se reuniram para essa vinda de Jesus. E nessa reunião, Maria foi escolhida. Aquele espírito que sabia, e José, que sabiam que eles não iriam correr, né, dessas dificuldades, grandes dificuldades que eles iriam encontrar, que a espiritualidade poderia contar com eles. E realmente foi uma grande luta para vencer todas as dificuldades da época. E conseguiu, né?
até Jesus com 33 anos, conseguiu. Então aí ela aqui lembra, e ela se lembra do momento da profecia, se lembra da sua prima Isabel, que Isabel também engravidou, que veio o anjo Gabriel, que trouxe a notícia para ela, que avisou, tudo. Então a gente vê os fatos mediúnicos aí acontecendo, né? Então, e chega um momento que Maria, olhando para Jesus, para ele na cruz, ela se pergunta: o que fez Jesus? O que fez ele para merecer e para estar numa situação de tanta dor e tanto sofrimento? O que fez Jesus? Eu lembro de uma amiga que ela com seus filhos, lá na Várzea, o filho dela, o mais velho, saiu e disse à mãe: mãe, eu vou ali no fiteiro comprar alguma coisa, não sei se era bala, chiclete, alguma coisa assim, mas ele já era um homem, já um rapaz, mas foi comprar chiclete. Quando ele vai chegando perto do fiteiro, vem uma bala perdida e pega no seu cérebro, na sua cabeça. Ainda ficou com vida alguns dias, foi transferido, foi levado para o hospital, e eu me lembro que no hospital ela dizia assim: o que será que ele fez para passar por isso? Eu, quando estava estudando sobre Maria e Jesus, Maria fez esse questionamento também. Eu acho que qualquer um de nós, né? O que será que deve ter acontecido para gerar uma situação como essa? Nós sabemos que existem os resgates, as expiações, as provas, mas não era o caso de Jesus. Jesus não tinha nada a resgatar. Jesus não tinha prova para cumprir aqui. E sim, muito amor que ele trouxe para nos libertar. A gente escuta muito uma frase que diz assim: Jesus morreu para nos salvar. Não é isso? Jesus levou os meus pecados. Ninguém leva pecado de ninguém. Não é? O que ele trouxe foi amor e esclarecimento, lições. Como ele disse: o que eu faço, vós podereis fazer muito mais do que eu faço. Ou seja, todos nós somos espíritos e todos nós temos a tendência ao quê? A evolução. Todos nós vamos evoluir. E todos nós vamos chegar à perfeição. Espíritos, Jesus é um espírito perfeito. Nós somos considerados aqui espíritos de terceira ordem. Olha, espírito de terceira ordem, ele tem a dificuldade até de entender sobre Deus. De tão atrasado que a gente tem até essa dificuldade de entender sobre Deus. Tem pessoas aqui que ainda não aceitaram que Jesus veio. Tem pessoas esperando que a vinda de Jesus. Ainda estão esperando Jesus vir. Então, cada criatura reencarnada tem o seu grau evolutivo e a gente tem que respeitar todos. Cada um está no grau evolutivo. Então, a natureza não dá saltos. Não dá saltos. E aí, Jesus vem trazer a lei de amor para nós. Porque nós recebemos o decálogo, né? Recebemos as leis através de Moisés, mas teve a parte de Moisés também, olho por olho, dente por dente. E outras coisas mais. E ele vem trazer o que? A lei do amor. Não fazei ao próximo aquilo que não gostaria que vos fizesse. Amai, perdoai não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí vai trazendo todas as lições e ele vai vivenciando essas lições e exemplificando essas lições. Exemplificando para nós. Então aí Maria faz esse questionamento íntimo para ela, não é? O que fizeram Jesus? E nesse questionamento, ela também lembra da vida dele de infância. Porque a gente não pode falar de Maria sem falar do seu filho, sem falar de Jesus. A grandiosidade dessa mãe, quem foi esse filho para ter uma mãe tão especial como essa? Então, ela lembra ele na infância de diversas situações onde ela vê Jesus conversando e trazendo para dentro de casa. Uma vez ele trouxe 2 malfeitores para dentro de casa e pediu para ela que servisse comida, servisse água. E ela ficou preocupada naquele momento. Qual é a mãe que não ficaria preocupada em ver seu filho na presença, né, de 2 malfeitores? Ela ficou com essa preocupação também. E na vida doméstica, Jesus era aquela criatura que ajudava, que participava, que colaborava. O seu pai, José, ele era marceneiro, ele dominava a arte da marcenaria.
E ele chega para o pai e diz: pai, ele já um jovenzinho, uma criança já crescidinha, já um adolescente, e diz: pai, eu gostaria de aprender, você me ensina? Isso é raro. Uma criança adolescente pedir para aprender um ofício. A gente tem os filhos da gente em casa, me diz: ó, pega a vassoura aí, não vou varrer nada, não. Lava os pratos que você sujou. Não, vou lavar não. E fica aí, não, eu vou lavar e deixar lá. E vai passar se você deixar um dia, 2, na pia. Então a gente vê que a maioria dos adolescentes, desses tipos de espíritos que nós temos na nossa convivência no dia a dia, são pessoas ainda que não têm esse grau de evolução, de desprendimento. E Jesus já começou a demonstrar desde criança, né, as bondades, né, a diferença dele para com os demais. E ele pediu para José ensinar, e José começou a ensinar a marcenaria para ele, o ofício, né? E depois ela lembra também das curas, da missão espiritual de Jesus. Quantas curas que Jesus realizou? Paralítico, o cego de nascença, né? Deixa eu me lembrar de outro aí. Lázaro, com a cura também, né? Lázaro teve a catalepsia, que é a morte aparente, foi até enterrado, foi sepultado lá, e Jesus manda ele se retirar, e porque o espírito não tinha se desligado do corpo físico. Então, para eles ali tudo era cura, né? E Lázaro retorna, o corpo de carne, retorna à sua vida cotidiana e é curado daquela doença. Então, tudo isso, vejam a mente de Maria como estava naquele momento de dor e sofrimento, né? Lembrando de tantos momentos do seu filho, ela tentando entender. E nesse momento, depois que ela lembrou das curas, né? Ela olha, visa para o alto e diz: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Se colocou ali, ela não se revoltou contra Deus, não se revoltou contra a multidão, nem contra a situação, mas ela disse: faça-se em mim, a escrava, né? A vontade do Senhor. É uma submissão de uma elevação. Que lição ela traz para a gente, né? De fé, de certeza do amor de Deus para conosco, né? E nos últimos momentos de Jesus ainda em vida, né? Ele teve ameaças, ele ainda foi ameaçado, ele sofreu pancadas, ele foi ferido com lança, né? E nisso, junto dela, chega quem? João, o filho de Zebedeu. Foi aquele apóstolo que esteve ao lado dela, porque os outros apóstolos, eles se dissiparam, cada um com as suas dificuldades, né? E João, o filho de Zebedeu, veio e ficou do lado dela, ali. E nesse momento, Jesus olha para Maria e diz: mãe, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: filho, João, eis aí a tua mãe. Ou seja, a responsabilidade nossa. E a partir desse momento, João, ele abraça Maria como uma mãe. Ele vai fazer tudo por Maria, o que se faz por uma mãe. E ele fez. Ele trabalhou muito, né? Ele se dedicou muito, muito à vida dele, até os últimos momentos da vida de Maria, até o último suspiro de Maria, ele estava presente. João, o filho de Zebedeu, estava presente, né? Então, com a morte de Jesus, houve a separação dos discípulos, né? Cada um foi seguir a sua vida. Teve mais os 3 discípulos que foram fundar a Casa do Caminho. Teve discussão entre os seguidores, que isso é normal e natural, porque somos espíritos imperfeitos, né? De haver desentendimento, né? Perdeu um grande líder ali naquele momento, né? E em a cidade de Batanéia existia a família espiritual de José. E também existia toda uma aristocracia espiritual, né? E em Jerusalém houve o quê? Aquela dificuldade entre os cristãos e judeus, né? Muita dificuldade. Na Galileia, uma natureza triste e muito deserto. As lembranças da manjedoura, a lembrança do primeiro beijo que Jesus deu, que ela deu em Jesus, lembrança de Nazaré, a sua casa, né? Ela morou em Nazaré, e lembrou do lago onde Jesus também fazia muitas pregações, né? O lago de Genezaré. O retorno de João, aí depois da morte de Jesus, né? Começa a acontecer as dificuldades na vida dela e uma nova trajetória de sua vida.
alguma literatura espírita, eu ouvi, né? Roque Jacinto, fala de que Jesus teve outros irmãos, ele não foi filho único. E a gente nunca vê falar nesses irmãos. Só que Maria saiu de casa, né? Esses irmãos ficaram em casa e ela foi seguir a vida de Jesus, do seu filho. Os outros ficaram lá. Acontece que João, ele vai seguir fazendo a divulgação da Boa Nova, né, do Evangelho de Jesus, falando sobre Jesus para as pessoas, para a multidão. E numa dessas suas falas, ele conseguiu converter um casal da família real de uma cidade chamada Abiadene, ao sul de Éfeso. E o que é que acontece com esse casal quando eles se transformam, né, passam a ser cristãos? Eles têm uma propriedade, uma casinha muito simples, uma choupana, com vistas para o mar. Aí ele faz essa doação para João. E João aí ele abriga Maria nessa casa. Passa a ser o lar deles dois. João e Maria vão morar lá no alto, no cume da montanha, com vistas para o mar. E esse local, essa casa, ela começou a ser visitada, porque Maria ficava muito tempo sozinha nessa casa. Porque João, ele descia a colina para fazer as pregações, para fazer o trabalho dele. Ele não ficou isolado lá em cima. Ela ficou lá em cima. Só que vejam só, as pessoas descobriram, iam conduzidas, guiadas, principalmente os doentes e os leprosos. Porque os leprosos, eles andavam por vias que não eram as vias normais, porque não podia circular na mesma via com as pessoas, por conta da contaminação das doenças. Eles eram, sabe, execrados, né, da sociedade. E eles paravam, viam aquela casa, paravam lá para pedir água, pedir abrigo, pedir comida. Ela recebia, ela tratava, ela limpava aqueles ferimentos, ela passava óleo, azeite, ela dava alguma coisa para eles comerem, água para beber. Ou seja, os primeiros socorros ali ela fazia naquela casa. Então ela começou a enfrentar o que? A velhice dela naquela casa. E nessa velhice, ela teve também, as pessoas transeuntes que passavam lá, traziam notícias da cidade para ela. E começou a mostrar para ela, trazer notícias sobre as perseguições que os cristãos, ou seja, aquelas pessoas que eram seguidores do filho dela, de Jesus, estavam sofrendo por serem cristãos. Então, quando se descobria que era cristão, era apedrejado ou era jogado aos leões na arena. Era isso que as pessoas, quando eram descobertas, que eram seguidoras do Cristo, a sociedade lá, a política do momento não aceitava de jeito nenhum. Então a pessoa tinha que esconder, tanto é que muitas reuniões eram feitas nos túmulos, né? Nos cemitérios, nos locais de pouca visitação, para poder preservar a sua própria vida. E Maria tomou conhecimento de tudo isso, né? Dessas perseguições. E ela chegou em determinado momento da sua velhice, né? Chegou no final da sua existência terrena aqui. Ela faz uma linda prece. Ela faz uma prece pedindo, e durante toda essa final de existência dela, em momento nenhum ela esquecia de Jesus. No momento de folga, de tranquilidade, ela chegava na janela ou chegava no pátio externo, ela olhava aquela vista do mar e ela ficava sempre lembrando de Jesus, sempre lembrando de Jesus. Era algo assim que ela, sabe, trazia muito conforto espiritual para ela, lembrar do seu filho muito amado. E acontece que, num desses momentos dessa prece, que ela estava as suas energias já estavam indo embora, já estava próximo do momento dela voltar para o mundo espiritual, chega um pedinte na porta. Esse pedinte veio com uma coberta, era um homem com aquelas vestimentas daquela época, né? Mas o rosto dele não estava claro, assim, ela não conseguia ver direito quem era. E ele pede um auxílio, uma ajuda. Aí ela manda ele entrar, né? E ela lembra da recomendação de Jesus, né? Que quem vier pedir algo a você, nunca questione. Se a pessoa tem trabalho, tem emprego, quando trabalhou, se não sei o quê, simplesmente dê.
simplesmente ajude, sem questionar a pessoa que está recebendo, né? E ela olha para ele e começa a sentir uma emoção diferente. Ele se aproxima dela, ela já muito velhinha, já quebrada ali. Quando ela percebe que era Jesus, ela consegue ver as marcas dos cravos nas suas mãos. Ela olha para os pés, vê a marca dos cravos nos pés também. Então ela faz um gesto de querer se ajoelhar diante de Jesus. A emoção dela foi tão grande em rever o seu filho muito amado. Aí ele sustenta ela e quem se ajoelha é ele naquele momento, aos pés de Maria. E diz para ela: minha mãe, vem aos meus braços. Jesus foi prepará-la e recebê-la nesse momento do desencarne dela. Veja que elevação desse espírito. Hoje, a gente vê na nossa sociedade, a gente vê nos ensinamentos, nos livros espíritas, nos casos que a gente vê, quantos pais, quantas mães são abandonados nos asilos, na velhice. Quantas mães são entregues a um cuidador, uma cuidadora. Quantas mães ficam jogadas no hospital sem uma pessoa da família próxima a ela. Quantos que são jogados assim no anonimato. Nós lembramos só um parentezinho, de um dos livros que é Memórias de um Suicida, onde mostra a história de um espírita suicida. Entre as histórias trazidas naquele livro, mostra o caso de Agenor Penal. Agenor, ele era uma criatura, quando estava encarnado, muito vaidoso, um militar altamente vaidoso, sabe? E ele tinha vergonha dos seus pais, ele era filho único, que os pais dele eram camponeses, lidava com a terra. E eles a vida toda deles para ajudar aquele filho, para que ele seguiu a vida de militar. Ele se tornou um militar. E ele não escondia dos outros militares, onde ele servia no trabalho dele, ele escondia a condição dos pais e o nome da mãe, para que ninguém fosse lá e descobrisse a condição social de onde ele vinha. Ele tinha vergonha. Como tem gente que às vezes abriga um pai e uma mãe dentro de casa e bota nos quartos do fundo, não bota no melhor quarto da casa. É como se fosse uma pessoa qualquer assim, um coitado aí. E nisso, o que ele faz? Ele arquiteta se livrar da própria mãe. Vejam só. Jesus tem uma envergadura dessa. No momento próximo ao desencarne de sua mãe, ele vem em espírito, se materializa ali para ela, para trazer conforto, segurança e demonstração de afeto, de carinho e de amor para com ela. Isso é amor, é gratidão, que são sentimentos de almas nobres. A gratidão é um sentimento de nobreza. Com Agenor Penal foi diferente. Ele arquitetou se afastar da mãe, dar um sumiço na mãe. E a mãe tinha uma parente que morava em Portugal, morava em outra cidade. E ela disse que o sonho dela um dia era reencontrar essa família. E ele chega para ela e diz: mãe, tem um grande presente para você. Eu encontrei, pesquisei, encontrei sua família e comprei passagem, tudinho, e a senhora vai para visitar eles e matar a saudade. A mãe acreditou. O pai já tinha desencarnado, a mãe acreditou e ele embarca a mãe vai embora. Quando chega lá, aquele endereço que ele deu era fictício, não existia. O dinheiro que ele deu para ela, para os gastos, foram muito pouco, porque não dava para ela pagar nenhum local para ela ficar, para ela pernoitar, para ela dormir. E nisso, essa mãe morre amíngua, porque ela não sabia se comunicar, ela era uma pessoa totalmente analfabeta, E ela morre na via pública, amíngua, de fome, de frio e de sede, sem abrigo. Ninguém nem parava para ouvir, nem ver, nem ajudar. E ela morreu desse jeito, e ele nem tomou conhecimento, e era isso que ele queria, se livrar dela, E a gente vê esse espírito depois se suicida, essa criatura depois se suicida, e lá no hospital de Maria, que Maria depois que desencarna, funda o hospital para
abrigar, para ajudar e recuperar espíritas suicidas. Esse foi um desses que foi socorrido no hospital por Maria. E ele, o grande crime dele não foi nem tanto o suicídio, foi ele ter planejado a morte da própria mãe. Vejam, que crime odiento esse. Foi terrível, ele passou 30 anos lá nesse hospital, em tratamento, e ele não admitia que tinha feito isso com a mãe. Mas os espíritos superiores sabem do nosso íntimo, sabem da nossa vida, sabem. A gente tem que admitir, se arrepender e partir para diante. Agora, o que é que eu posso fazer para reparar os meus erros do passado? Né? Até o dia que ele reconhece e abre, né, copiosamente, reconhece que ele foi responsável pela morte da mãe dele, que ele se envergonhava da mãe. Pois bem, Jesus estava lá em espírito, e nisso o que é que acontece? Maria entra em coma. Nós sabemos que o coma também é um benefício muito grande para o espírito, para que haja o desligamento gradativo dos átomos, das células, que une o espírito ao seu perispírito, ao seu corpo físico. Nisso ele se afasta um pouco, a equipe toda está ali presente e ela não perdeu a lucidez em espírito. Interessante, ela em coma, mas ela recebeu a visita de Maria de Magdala, em espírito estava ali ajudando ela naquele momento, Joana de Cusa e outros espíritos que ela conheceu em vida e que estavam ali espiritualmente, aquela grande caravana. Ela desencarna, depois de uns dias, ou se precisar uns 3 dias em coma, ela desencarna e ali ela encontra aquela grande legião de espíritos esperando por ela, recebendo ela para conduzi-la para as esferas espirituais. Nesse momento ela disse que ainda tem um pedido para fazer. E ela, sendo merecedora do pedido, ela pediu, antes de partir, ela voltar à sua cidade e rememorizar, reviver os locais por onde o filho dela passou. E ela vai. A equipe a conduz para todos os locais onde Jesus fez pregações. E ela, por último, ela chega no presídio, na prisão que tinha lá, onde tinha um calabouço, e nesse calabouço estavam quem? Os cristãos que iam ser levados para o sacrifício com os leões. Ela entra ali, vê aquela multidão de criaturas sofrendo, claro, porque ninguém fica feliz, porque vai sofrer um grande martírio ali. E ela observa, próximo de uma janela, tinha uma mulher. E essa mulher olhava para o horizonte, olhava para o céu, e sentindo já uma saudade imensa, aquele olhar de despedida. E ela se aproxima dessa mulher e diz, abraça ela e diz, minha filha, cante. Não tem uma frase que diz, quem canta seus males espanta? Não é? Quando a gente canta, a gente entra na música, naquela sensação, muda as vibrações nossos sentimentos. E ela começou a cantar, cantando louvores para Jesus. E nisso chegou os guardiões para levar eles, aquela turma, para serem levados lá para a consumação, ser jogados para os leões. E eles entraram, né, naquele local, foram conduzidos, todos cantando. E o pessoal, a multidão, ficava sem entender como é que a pessoa vai morrer, vai ser devorado pelos leões e cantando, né? Mas era justamente a fé e a certeza, e Maria estava amparando ali aquelas criaturas. Maria não abandonou nem no momento supremo de muita dor, de muita infelicidade, né? Passa-se um tempo no mundo espiritual, o que é que acontece com Maria? O que é que acontece? Naquele momento, antes da condenação de Jesus, quem foi que entregou Jesus para os soldados? Judas, não é? E até hoje vai, tu és um Judas, tu és um traidor, é tu e Judas. Ainda hoje a gente traz esse nome na boca da gente, na memória da gente, porque a gente tem a traição como algo muito forte.
que leva muita dor e muito sofrimento. Qualquer tipo de traição, né? E nisso, o que é que acontece com Judas? Depois que ele traz Jesus, depois que ele entrega, equivocadamente, ele se suicida. E ela tomou conhecimento disso, e ela, no mundo espiritual, com a equipe, ela vai, depois de muito tempo, né, já se passaram um tempo, e ele vai ao encontro de Judas. Vai ao encontro dele, encontra ele numa região de muita dor, de muito sofrimento, um local muito, sabe, a situação muito feia. Os espíritos descrevem assim, uma situação bastante não agradável, e ele se aproxima dela, ela se aproxima dele, e vê a dor e o sofrimento que aquele espírito estava trazendo ali, demonstrando, vivenciando, o remorso corroendo ele. E o interessante é que ela diz: te acalma, que estamos aqui para te ajudar, para te socorrer. E ele não conseguia aceitar de imediato, não conseguia compreender quem era aquela mulher ou aquelas mulheres que estavam ali, porque ela não estava só, ela estava numa equipe, mas ela que se dirigiu a ele, oferecendo ajuda. E ele disse que não aceitava de imediato, não aceitava aquela ajuda. É como assim, a pessoa está sofrendo muito, a gente oferece, e a pessoa, não, me deixe, não quero não, sabe, sai junto de mim, tudinho, porque a amargura dele, o sofrimento dele, era muito, mas muito grande. E interessante que ele relata para Maria, que até então ele não sabia que era Maria, a mãe de Jesus. Ele diz que procurou a sua mãe, a mãe espiritual, a mãe que deu a luz a ele. Procurou ela. E quando ela viu que era ele, ela não aceitou. Ela condenou o ato dele, o gesto dele, e não disse, meu filho, eu te perdoo, por mais errado que você esteja. Não, ela disse, afasta-te de mim, saia, você não merece nada, você não merece perdão, você é a pessoa mais abominável. E aí ela bota ele para fora e diz que para ele não tem recuperação, para ele não tem jeito, para ele... Então, a própria mãe, que ele esperava receber um pouco de acalento, um pouco de abrigo, um pouco de colo, né? De perdão, a própria mãe abjurou ele e condenou ele para o sofrimento eterno. Então aí ele disse, como é que eu vou acreditar? Porque a minha própria mãe disse que não quer me ver e não me aceita de jeito nenhum, porque para mim diz que não tem jeito, eu sou perdido mesmo, porque o que eu fiz não tem desculpa. Aí ela disse, meu filho, todos nós temos o direito de errar. E nós queremos te abraçar neste momento e te conduzir, te preparar para que tu retornes ao corpo de carne. Ou seja, preparar ele para uma nova reencarnação. Porque, vejam só, numa nova reencarnação, existe o que quando a gente reencarna? O esquecimento do passado. O espírito vem sem as lembranças do passado. Tanto é que eu não me lembro quem eu fui no passado, se eu fui rei, se eu fui rainha, se eu fui malfeitor, com quem eu fui casado, qual foram os filhos que eu tive. A gente não vem com essa lembrança, como também dos crimes que eu pratiquei. Não vem. Porque Deus é tão misericordioso que Ele dá o esquecimento do passado. Para que a gente se recupere do nosso passado, encontre forças, ânimo, para poder reaver com o nosso progresso e resgatar o nosso passado. Aí ela disse, você vai voltar para um corpo de carne, e aí vai passar pelo esquecimento para poder se refazer e continuar o teu progresso. Porque ninguém fica no sofrimento, não existe o sofrimento eterno, sabe? Vai sofrer eternamente no inferno, isso não existe. A lei do progresso, a lei do amor, a lei de Deus é para com todos os seus filhos, não tem exceção. Todos os seus filhos, Deus tem a misericórdia, tem o amor para conosco. E esses espíritos evoluídos, né, estão sempre junto a cada um da gente. Então, por mais que a gente tenha errado, existe o acréscimo da misericórdia do Pai que se está presente, né? Certo. Esse esquecimento, aí ela abraça e ele faz. Quem é você?
Aí ela diz para ele: eu sou Maria, a mãe de Jesus. Olha, quem ele se sentia culpado, né, pela morte do Jesus, aparece ali a mãe. A gente vê na sociedade nossa alguns casos de mães que procuram ir no presídio, conversar, porque querem perdoar os seus algozes, dos seus filhos, quem tirou a vida do seu filho. E até num programa de televisão, um tempo atrás, mostrou alguma dessas mães indo em busca desse malfeitor, do malfeitor, para perdoar e levar um pouco de carinho, de amor. Veja que exemplo de grandiosidade, coisa que a gente, no nosso normal, geralmente, a gente nem visitar presídio a gente quer. A gente quer distância dos malfeitores, a gente quer, não pensa em recuperação. Ali é um bando de pedernido, ali não tem recuperação, ali não tem, sabe? A gente quer condenar eternamente aquilo ali, como eu já escutei também alguém dizer assim, né? Malfeitor não devia nem ficar preso, leva lá para o alto do mar e joga no fundo do mar e a gente se livra. Veja o quanto nós ainda estamos distantes do amor de Deus, do perdão, da caridade para com o próximo. Então, Jesus, um dos ensinamentos dele é: quando veres alguém nu, dai-lhe de vestir. Quando alguém estiver com sede, dai de beber. Quando alguém estiver doente, visitai-o. Quando alguém estiver encarcerado, visita-o. Quando fizeres a um desses pequeninos, lembre-se que é a mim que estás fazendo. Vejam só. É vivenciando o amor de Jesus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então hoje, graças a Deus, a gente vê caravanas e mais caravanas de pessoas indo às ruas, diminuir a fome daqueles que estão com fome, não é? Fazendo roupas em casa e doando para as crianças, para os abrigos. Outros visitando nos hospitais, visitando nas detenções, fazendo os seus trabalhos de visitação. Pessoas que você nunca nem imaginou, nem conhece, nem sabe o paradeiro delas, nem sabe da história delas, mas está lá seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Ajudar a todos indistintamente. Então é isso que Maria continua trazendo de exemplo para nós, no mundo espiritual. Não só esse caso de Judas, que ela vai e socorre e ajuda ele na sua próxima existência corporal, mas também o Hospital Maria de Nazaré, que ela funda no mundo espiritual para socorrer os suicidas. Então é um hospital de uma grandiosidade, de um amor, onde é presidido por ela, por Maria de Nazaré. Então a pessoa que se suicida, que desistiu de viver, não está condenado ao fogo eterno. Não existe fogo eterno, não existe sofrimento eterno, mas existe um acréscimo de Deus e o amor desses grandiosos espíritos, e Maria é um desses espíritos, onde está ali para socorrer, ajudar no refazimento dessas criaturas, para que eles retornem ao corpo de cá e retornem o seu progresso, a sua jornada evolutiva, né? Bom, nós só temos aqui a agradecer a Maria por todo esse exemplo, pelo seu amor para com todos nós, porque ela exemplifica aqui que o amor dela, não só por Jesus, mas por toda a humanidade, por todos os cristãos. Que a gente tenha Maria como a nossa mãe verdadeira espiritual, que ela o é, e Jesus como nosso grande irmão de todas as horas, né? Que Deus nos abençoe, rogo muita paz, muita harmonia e felicidade para todos que aqui se encontram. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.